Em nosso estudo de hoje, a lição 17 do livro Roteiro tem por título Evangelho e Trabalho. A glorificação do trabalho é serviço evangélico. Antecedendo a influência do Mestre, a terra era vasto latifúndio povoado de senhores e escravos, o serviço era considerado desonra, dominadas pelo princípio da força, as nações guardavam imensa semelhança com as tábuas da comunidade primigênia, o destaque social resultava da caça, erguiam seus tronos quase sempre sob escuros alicerces de rapinagem, os favores da vida pertenciam aos mais argutos e aos mais poderosos, qualquer infelicidade econômica redundava em compulsório cativeiro, trabalho era sinônimo de aviltação. Os espíritos mais nobres, na maioria das vezes, demoravam-se na subalternidade absoluta, suando e gemendo para sustentar o corpo purpúreo dos opressores. Em todas as cidades pululavam escravos de todos os matizes, e somente a eles era conferido o dever de servir como austera punição. A Roma imperial jazia repleta de cativos tomados ao Egito e à Grécia, à Gália e ao Ponto. Só na Revolução de Espartaco, no ano de 71 a.C., foram condenados à morte 30.000 escravos na Via Ápia, cuja única falta era aspirar ao trabalho digno em liberdade edificante. Com Jesus, no entanto, nova época surge para o mundo. O ministério do Senhor é sobretudo de ação e movimento. Levanta-se o Mestre com um dia e devota-se ao bem dos semelhantes pela noite adentro. Médico, ele não descansa no auxílio efetivo aos doentes. Professor, não se fatiga repetindo as lições. Juiz, exemplifica a imparcialidade e a tolerância. Benfeitor, espalha sem cessar as bênçãos do amor infinito. Sábio, coloca a ciência do bem ao alcance de todos. Advogado, defende os interesses dos fracos e dos humildes. Trabalhador divino, serve a todos sem reclamação e sem recompensa. O exemplo do Cristo é sublime e contagiante. Cada companheiro de apostolado ausenta-se mais tarde do comodismo para ajudar e ensinar em seu nome, rasgando horizontes mais vastos à compreensão da vida, em regiões distantes do berço que o viram nascer. Mais tarde, em Roma, o desejo de auxílio mútuo entre os cristãos atinge inconcebíveis realizações no capítulo do trabalho. Pessoas convertidas ao Evangelho se consagram inteiramente ao serviço com o objetivo de amparar os companheiros necessitados, espalham-se aprendizes da Boa Nova nas atividades da indústria e da agricultura, das artes e das ciências, da instrução e do comércio, da enfermagem e da limpeza pública, disputando recursos para o auxílio aos associados de ideal, na servidão ou na indigência, no sofrimento ou nas prisões. Há quem jejue por 2 ou 3 dias seguidos a fim de economizar dinheiro para os serviços de assistência ao próximo sob a direção do pastor. O trabalho passa então a ser interpretado como bênção divina. Paulo de Tarso, transferindo-se da dignidade do sinédrio para o duro labor do tear, confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém e garantindo por esse modo a sua liberdade de palavra e de ação, é o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. E até hoje, honrando no trabalho digno a sua norma fundamental de ação, o cristianismo é força libertadora da humanidade nos quadrantes do mundo inteiro. Com relação a esse tema, marca a nossa vida aqui, em particular, quando a gente teve acesso a uma entrevista que o Chico Xavier deu com 90 anos de idade. Lembro que o Chico desencarnou com 92, então ele já estava bem idoso, ele falava bem lento, e ele falava assim, quando eu me aposentei, eu falei, eu não disse a você que é possível você ser um médium e ser um profissional, é só ter a disciplina do tempo. E a gente começou a entender que os espíritos dizem para a gente que ninguém deve abandonar os seus trabalhos de ofício para se dedicar inteiramente à religião, como acontece até nos dias de hoje. E a gente respeita outras opiniões, mas a gente está falando enquanto espírita, né? De não transformar a religião em um trabalho profissional, ou em outras palavras, ser remunerado pela instituição religiosa
como única e exclusiva fonte de remuneração para subsistência para você ficar trabalhando pela religião. Está sendo uma paga. E eles falam para a gente, não, a gente enquanto cristão, a gente tem que botar uma coisa na cabeça. Jesus tem uma coisa que muitos esquecem, né, de fazer referência a Jesus. Era carpinteiro. Carpinteiro era o homem que não tinha propriedades e que fabricava sua própria ferramenta para trabalhar na construção civil local. Então o que era o carpinteiro? Era o pedreiro dos dias de hoje. E ele nunca deixou de trabalhar. Ele tinha momentos que ele estava trabalhando também. Ele incentivava os discípulos a não usarem, não juntar mantimentos, não usarem roupas que pudessem humilhar aquele que vai ser visitado, que se colocasse na estrada sem provisões. Está lá no Evangelho. E que tudo fosse acontecendo assim, de acordo com o mérito de cada um deles, colocando a mão no trabalho. O Emmanuel faz referência a Paulo de Tarso, que sai do Sinédrio para ficar 3 anos no deserto trabalhando no tear com um grupo de cristãos, e depois todos os lugares que ele ia, ele trabalhava no tear, fabricava tapetes. Ele teve a profissão dele. Mas é interessante a gente analisar a forma como o Emmanuel se dá o trabalho de mostrar para a gente como é que foi o trabalho ao longo da história da humanidade. E é claro, ele falou da história antiga. A gente hoje tem uma consolidação das leis do trabalho que ainda vem lá da época de Getúlio Vargas, baseada nos modelos italianos e alemães no início do século passado, e são leis que a gente chama da CLT, né, que vem garantir direitos trabalhistas para a gente. A gente às vezes para estudar o tema escravidão, e muita gente na doutrina espírita fala, mas para que eu vou estudar esse tema? Esse tema está ultrapassado. E a gente vem aqui reforçar, não está ultrapassado. Porque nós somos espíritos ainda matriculados em escolas de expiações e provas. No nosso mundo de hoje ainda existe muita escravidão. E como os mundos são solidários, a gente pode muito bem ser convidado para efeito de prova ou até mesmo de expiação a ir para algum lugar que ainda exista escravidão. Então vale a pena, sim, a gente estudar o tema com carinho e a gente imaginar, por exemplo, um trabalho maravilhoso feito por Dr. Bezerra de Menezes aqui no Brasil, no final do século XIX, defendendo a abolição da escravatura, que acabou sendo assinada lá em 1888 pela Princesa Isabel. É bom a gente entender que a gente precisa assim, de liberdade e precisa de trabalho digno, condições mínimas de trabalho. E o trabalho dignifica o homem. Já tem um jargão popular que às vezes é ridicularizado aí por piadas, anedotas de mau gosto. Mas a gente lembra que com Chico Xavier, 2 passagens que marcaram também, de uma pessoa idosa chegar perto dele e falar, Chico, eu estou ficando velho, a corda está arrebentando, e olha, o Emmanuel está aqui do meu lado, pedindo para te dizer que quanto mais a gente trabalha, mais a corda engrossa. E a outra foi também com relação ao rapaz que estava sofrendo problema grave de obsessão. E Chico falou para ele, trabalha até o limite das suas forças. Porque quando a gente trabalha dessa maneira, não dá tempo deles alcançarem a gente. Me lembro de uma vez também, há muitos anos, quando o espírito de Dr. Herman, ele me deu um abraço através do médium, e ele só olhou para mim e falou, meu filho, trabalha mesmo, com vontade, porque quanto mais a gente trabalha, eles não alcançam a gente também não. Então aquilo para mim foi uma mensagem bem direta da realidade que eu estava passando na época e também, de certa maneira, do que eu passo, porque a gente só fica com a consciência tranquila quando a gente repara totalmente os males que a gente praticou no passado. Eu não tenho muita ciência de quais sejam esses males, mas através da voz da consciência e das tendências instintivas, a gente não precisa lembrar do passado. A gente sabe mais ou menos qual o caminho que a gente deve tomar.
mas é muito bom a gente analisar sobre a importância do trabalho. A gente agradece a Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.